Ei, som, ei. Graça e paz, irmãos, tudo bem? Muitos irmãos estão viajando, né? Nós vamos sentir hoje a falta de alguns irmãos, estão de viagem por causa do feriadão. Sempre que é feriadão é assim, né? A gente fica meio desfalcado. Então esteja orando pelos seus irmãos que estão viajando, para que não aconteça nenhum acidente, né? Essas épocas de feriadão tem um volume muito grande de carro, acontece muitas tragédias, muito acidente. Então vamos estar orando uns pelos outros, que Deus guarde os nossos preciosos irmãos, para que estejam indo e voltando debaixo da graça e da proteção do Senhor. Amém? Se temos alguém que nos visita aqui pela primeira vez, tem um aqui que eu sei que está. Levanta a mãozinha, nós queremos dar um presente para você. Seja muito bem-vindo, uma salva de palmas. Nosso querido, seja muito bem-vindo, tá, meu irmão? A graça e a paz, uma alegria te ter aqui. Graças a Deus. Irmãos, toda terça-feira, 19 horas, nós temos a nossa aula de canto. Se você quiser aprender a cantar, técnica vocal, canto coral, venha participar conosco às terças-feiras, 19 horas, aqui na nossa igreja. Também às 20 horas, nós temos aula de teclado e de violão, né? Se você tem um filho, quer aprender música, teclado, violão, temos uma turminha aí abençoada, aprendendo com o nosso professor João Paulo. Dia 27 agora do mês, no último sábado do mês, nós estaremos fazendo o nosso batismo aqui na igreja, né? Então, se você quiser participar, já tem um tempo caminhando conosco, já entregou sua vida e o seu coração para Jesus, manda no WhatsApp para o pastor Giovanni, o seu interesse, o seu nome completo, para que a gente possa colocar você na listinha dos batizandos, tá? Nós vamos ter algumas aulas antes do batismo, para que você possa compreender, entender tudo aquilo que envolve o batismo, o que é o batismo, para que serve, o que significa isso do ponto de vista espiritual, tá bom, meus irmãos? Então, entre em contato conosco via WhatsApp, colocando o teu nome. Nós já temos uma listinha aí com umas 5, 6 pessoas que vão estar se batizando conosco. Daí nós vamos para um rio bem bonito, com uma cachoeira bem linda de fundo. Vamos tirar umas fotos bonitas, né? E vamos estar batizando os irmãos lá no modelo de Jesus, no rio, na água, com cachoeira no fundo. Vai ser a coisa mais linda do mundo. E nós vamos estar também convidando os irmãos que quiserem estar conosco nesse momento de celebração, né? É uma celebração de toda a igreja, onde novos irmãos estão se membrando, estão ao mesmo tempo se consolidando nessa comunidade e firmando uma aliança e um compromisso com Jesus de Nazaré. O mais importante é nascer de novo, entregar sua vida, seu coração para Jesus, como nós temos ensinado aqui. Mas o batismo também é importante. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. Mateus 28, 19. Então, faz parte de uma das ordenanças de Jesus, a celebração da Santa Ceia, o batismo nas águas e o lava-pés. São as 3 ordenanças de Jesus para a igreja no nosso tempo, tá bom? Então, é muito lindo isso. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Vai ser um momento de grande celebração, de grande alegria, e nós contamos com os nossos amados irmãos. Deixa eu ver, crianças. Não, hoje não tem professor, então vai ficar aqui os grandinhos, tá? Deus abençoe, preciosos, lindinhos. Hoje nós estamos meio desfalcados aí dos professores, né? Feriadão. Mas à noite vamos estar juntos também. Se você quiser vir à noite, sempre no domingo de manhã, uma palavra diferente do domingo à noite, tá? Domingo aqui, semana passada, a igreja estava lotada. A gente ficou até com medo de faltar cadeiras, tá? Como os irmãos sabem também, a gente está num movimento para comprar novas cadeiras. Recebemos algumas ofertas, nos alegramos pelos irmãos que se engajaram conosco. Já fizemos a encomenda das cadeiras, que estão chegando para nós em breve aí. Nós vamos estar aumentando algumas filas aqui para que mais pessoas possam estar conosco na igreja, tá bom? Sempre traga a sua máscara, né? Nós estamos ainda em plena pandemia, mas com a graça de Deus vamos superar todas as coisas e louvado seja o nome do Senhor. Você recebeu ali na entrada
um boletim com uma linda mensagem para você, uma mensagem abençoada, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem, baseado no Salmo 90. Tem também algumas frases aqui de Santo Agostinho, muito legal. Tem também um guia comercial e profissional. Se você quer colocar o seu ofício, o seu negócio, a sua empresa, manda para nós as informações, ou tira uma fotinho do seu cartão ali comercial, para a gente colocar aqui as suas informações, para que os demais irmãos fiquem sabendo aquilo que você trabalha, aquilo que você faz, o seu serviço vai estar disponível para que os irmãos entrem em contato e falem com você. Também na última página nós temos um espaçamento em branco, para que você possa anotar a pregação, as principais frases, pontos, aquilo que Deus falou ao seu coração, as referências bíblicas. Tem os dias também das nossas células, como ouvir as nossas ministrações no Spotify, no Google Podcast, que são aplicativos de áudio. Você pode ouvir os cultos também depois, novamente na sua casa, através do seu celular, notebook, internet. Vai ser uma bênção no nome de Jesus. Também tem todas as nossas redes sociais. E dentro do boletim, irmão, tem um envelope para que você possa ofertar. Vamos nos colocar de pé, prepare a sua oferta na presença do Senhor. Ali atrás também nós temos as maquininhas de cartões. Se os irmãos quiserem também ofertar através de cartões, fique à vontade, semeie na casa do Senhor. O texto que sempre nós usamos e lemos, 2 Coríntios 9, de 6 a 7, a Bíblia diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Deus ama ao que dá com alegria. Feche os seus olhos, prepare a sua oferta diante do Senhor. Lembre-se que dízimos e ofertas é um entendimento espiritual, é uma maneira de você exercer a sua contribuição, a sua generosidade, a sua adoração a Deus. É um ato de fé, é um ato de confiança de que Deus é o teu provedor, é um ato de reconhecimento do cuidado pastoral, da comunidade da qual você faz parte, para que possamos sobreviver, para que possamos crescer e florescer no Senhor. Amém? Graças a Deus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, te louvamos por cada irmão e irmã precioso e preciosa que aqui está nessa manhã, aqueles que não puderam, às vezes estão de longe lá com seus entes queridos, familiares, hotéis, pousadas, casas de veraneio, ó Deus, estão nos diversos lugares, curtindo a família, estão ali participando, ó Deus, de um momento de lazer, junto com a sua casa. Pai, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, pregando o Teu Evangelho, e através do Teu Evangelho, o Senhor tem alcançado muitas e muitas vidas, restaurado vidas, casas, famílias, através da propagação do Evangelho. Obrigado pela generosidade de cada um dos irmãos. Continua manifestando a Tua graça, a Tua glória, a Tua unção sobre cada um deles. Ó Deus, manifesta o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça, a Tua glória. E ó Deus, abre as janelas dos céus, derramando chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, provisão, bênção e prosperidade, da sabedoria na gestão dos recursos, das casas, dos negócios, das finanças. Prospere e abençoe os teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Sê conosco também na palavra, vivifica o teu povo pela palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir aqui na frente, traga a sua oferta, traga o seu dízimo, sem constrangimento. Deus ama aquele que dá com alegria. Glória a Deus. Desde já agradecemos o carinho, a generosidade dos irmãos. Deus te abençoe grandemente. Vamos lá, irmãos, nós vamos continuar com uma outra temática. Vamos estar projetando aqui. Miguelzinho vai estar projetando a nossa tela. Nós vamos falar hoje sobre a luta entre a carne e a nova natureza. A luta entre o velho homem, os antigos modos, comportamentos, atitudes que nós tínhamos antes de Jesus, e a nova vida, conhecida na Bíblia, Romanos 8,
como vida no Espírito, a nova natureza que Deus derramou sobre nós. Amém? Quem tem uma nova natureza aí, dá um glória a Deus. Levanta as duas mãos para os céus comigo e fala: Senhor, obrigado, porque a natureza espiritual, a vida do Espírito, habita em mim. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Nós precisamos compreender isso. Deus coloca uma parte dele, do próprio Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus dentro de você. Para quê? Para te fazer um vencedor. Para te fazer triunfar sobre o pecado, sobre as tentações, sobre as provações desse mundo. Por isso que nós podemos dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. Se você viver a vida de fé, de obediência à palavra de Deus, a vida confiante, a vida que Deus projetou para nós, essa vida extraordinária, poderosa, gloriosa, sobrenatural, estará na sua vida e você vai triunfar. Não importa a luta, dificuldade, o problema que você vem enfrentar, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E aquele que está no mundo é o diabo, é os demônios, é o mundo sem Deus, é a nossa natureza caída, os três inimigos do crente. Fala comigo, os três inimigos do crente: a carne, que é o que nós vamos falar hoje, o mundo e Satanás e seus demônios. Amém? Dia 28 agora, final do mês, nós vamos ter o pastor Irã aqui conosco. Ele vai estar fazendo um seminário sobre o mundo espiritual. Ele vai falar sobre os anjos, Satanás e os demônios. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum. Vocês sabem que o pastor Irã é fera. É diretor do seminário lá de Campo Mourão. É um cara extraordinário, é meu professor lá, um mestre da palavra, vai estar ministrando conosco no dia 28 de novembro. De manhã e à noite, ele vai estar ministrando essas três temáticas para nós. Então nós vamos aprender hoje que a velha natureza não deixa de existir quando nós nos convertemos a Cristo. Nós vamos aprender que quando nós nascemos de novo, a vida de Deus é liberada sobre o nosso espírito. E essa nova essência, essa nova natureza de Deus em nós, nos faz triunfar sobre a carne. Nós precisamos compreender, tá? Eu já ensinei isso para vocês, mas vou repetir. Carne, velho homem, natureza adâmica, natureza caída, natureza pecaminosa, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Fala comigo. Carne, natureza adâmica, natureza caída, natureza pecaminosa, velho homem. É tudo a mesma coisa, tá? Está falando desse lado mal que todos nós temos, irmãos. Todos nós não somos plenamente bons. É ou não é, irmãos? Você está sempre bem, você está sempre espiritual, você está sempre bombando na fé? As pessoas que são ao seu redor sabem que não. Não adianta se enganar. Todos nós temos um lado mal dentro de nós. Tinha um filósofo francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Quando eu fiz mestrado em filosofia, eu estudei sobre ele. Foi o autor que eu estudei. Ele dizia que o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. É um cara que pensava diferente da Bíblia. Ele achava que a Bíblia estava errada e que ele estava certo. Ele achava que o homem, na sua essência, na sua natureza, era plenamente bom. Mas quando ele entrava dentro da sociedade, a sociedade, por ser corrompida, o deteriorava, o corrompia. O meio o destruía. Então, é um grande engano esse tipo de pensamento. E muitas pessoas hoje, no mundo humanista, secularizado que nós vivemos, pensam que são bonzinhos. Pensa que é bom. Às vezes, quando você está começando a evangelizar uma pessoa, você começa a falar de Jesus, a pessoa já se arma toda. Sim ou não?
Não, eu nunca matei ninguém, nunca fiz nada contra ninguém, não bebo, não fumo, não faço nada de errado, né? Procuro ser uma boa pessoa, um bom cidadão. Na cabeça dele, ele acha que é bom. Ele acha que nenhum mal habita dentro dele. Mas a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram, todos carecem da glória e da graça de Deus. Fala comigo, nós somos pecadores. Se você não acredita que você é um pecador, que você tem uma carne, uma natureza caída, um velho homem, irmão, para que um salvador então? Então você mesmo se salva. E a Bíblia diz que nenhum homem é capaz de salvar a si mesmo. Nenhum é bom o suficiente para ir para o céu. Você não vai conseguir se salvar. Você precisa aprender a confiar, ter fé e colocar a tua confiança no Salvador. Amém? As portas do céu só se abrem, o reino de Deus só entra no coração daqueles que reconhecem que são pecadores, que têm um lado mau dentro deles, mas que pelo poder do Espírito Santo, hoje tem uma nova natureza, que te faz triunfar sobre o velho homem. Amém? Então é isso que nós vamos falar. Sempre haverá uma luta constante entre a velha natureza, o pecado, a carnalidade, tudo isso que nós estamos falando, e a nova natureza, a vida do Espírito, a vida que quer agradar a Deus. Tem um lado de você que não quer agradar a Deus, e tem um lado em você que quer agradar a Deus. É ou não é, gente? O que é mais fácil, fazer o certo ou o errado? Hein? O errado. Para fazer o errado, você não precisa nem fazer força. Sim ou não? Um exemplo são as crianças, né? Você não precisa ensinar uma criança a esconder a mão. Quando você pergunta, filho, foi você que fez isso? A criança, automaticamente, sem aprender com ninguém, ela vai dizer que foi o cachorro, foi o gato, foi o irmãozinho, foi o outro. Ela ganha um presente, o que ela faz? Ela diz, é meu. Se observa já traços de erros e falhas, sem ninguém ensinar para ela. Egoísmo, é meu, sai daqui. E aí você tem que ensinar a criança, não filho, compartilha com fulano, brinquem junto, sim ou não? Presta um pouquinho o skate também para ele andar, brinca um pouquinho você e um pouquinho ele. Aí você começa a quebrar o egoísmo dentro da criança. Aí a pergunta para você, irmão, a Bíblia está certa ou não? Está certa. A Bíblia diz que desde pequenininho o mal já está dentro de nós. E que se não é o Espírito Santo, Jesus Cristo, operando nos nossos corações, nós vamos de mal a pior. A Bíblia diz, um pecado chama outro pecado. Um abismo chama outro abismo. Sem Jesus nós vamos de mal a pior. Fala comigo, sem Jesus eu vou de mal a pior. Então, nós vamos falar sobre isso, baseados em Efésios, capítulo 4, de 17 a 24, que é o nosso texto básico dentro dessa abordagem da luta entre a carne e a nova natureza. Olha o que diz Paulo aqui, ele nos diz, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios aqui, os ímpios, em outras palavras, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, à confusão, à corrupção, para com avidez cometerem toda sorte de impureza, pecado. Mas vós, amados, no 20, não aprendestes assim com Cristo. Efésios 4, 20. 21, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como esta é a verdade em Jesus. 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. Em outras palavras, Jesus está dizendo: deixe a carne para trás. Abandone a natureza pecaminosa. Diga não à iniquidade, à impureza e o pecado. Diga não à corrupção e à sujeira desse mundo. Diga não. O termo aqui é despojeis. Tirai as vestes imundas. Tirai as vestes velhas do velho homem, que se corrompe pelo engano. Aí entra o 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistai do novo homem, a nova natureza, a nova essência, a vida no espírito, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Fala comigo, justiça e santidade. Então, tudo aquilo que você for fazer, você tem que pensar, irmão, isso que eu vou fazer, promove a justiça de Deus e a santidade de Deus ou não? Deus vai ser glorificado com isso que eu estou fazendo ou envergonhado? É a pergunta que se tem que fazer diante de uma decisão da vida, diante de um ato, de um fato, de um comportamento, de uma atitude. Por exemplo, se a gente xinga alguém, xingar, ofender, glorifica a Deus? Sim ou não, irmãos? Não, pelo contrário, desonra a Deus. A sua boca, que era para ser uma fonte de bênção, de vida, está sendo uma fonte de morte, de ofensa, de ferida. E você está ofendendo, xingando alguém, que é um ser humano, que foi feito à imagem e semelhança do Criador. Então, quando você ofende alguém, você está ofendendo por tabela quem? A Deus, que criou aquele ser humano. Por mais abençoadinho que seja ele. Que tem gente que é difícil, sim ou não? Tem gente que dá vontade de pular no pescoço. Sim ou não, irmãos? Mas ele é um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Você não pode agir com violência, você não pode xingar e ofender, você não pode promover injustiça, ofensas, feridas contra ele, porque senão você vai se ver com o Criador dele, o próprio Deus, que vai te corrigir, que vai te disciplinar, que vai tratar com você. Se você é filho, você vai ser disciplinado por Deus, você vai ser corrigido. Então não faça isso. Abandone velhas práticas. Abandone o velho homem. Jesus está falando aqui, na verdade, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. Sempre haverá uma luta constante entre o velho homem e o novo homem. O velho homem é igual a Adão, só faz caca. E o novo homem é igual a Jesus, faz aquilo que é certo, aquilo que agrada a Deus. Uma perguntinha para você: você quer viver o novo homem ou o velho homem? A nova vida ou a velha vida? É isso que nós estamos falando aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é que eu posso manter, então, o velho homem na cruz? Como é que eu posso mortificar a minha carne? Manter o velho homem na cruz. É o primeiro pontinho que nós vamos abordar. Nós vamos entender que todo seguidor de Jesus precisa renunciar a si mesmo. Dizer não ao seu próprio eu. Muitas vezes, irmão, você vai ter que dizer não para a sua carne. Por exemplo, quando a gente vem para a igreja. Às vezes a gente está cansado, sim ou não? A gente só quer dormir, a gente só quer descansar, a gente quer ver aquele programinha besta na televisão. Você tem que matar a tua alma, você tem que dizer, não, eu vou buscar Deus. Quantos e quantos irmãos não têm frequência no culto? Quantos e quantos irmãos, às vezes, só vêm uma vez por mês na igreja, só na Santa Ceia? Isso está errado, irmão. Claro que de vez em quando você vai fazer uma viagem com a família, né? Uma programação ou outra, você não vir na igreja, não é pecado.
Mas, irmão, mais faltar do que vir na igreja é pecado. Você está alimentando a tua alma, a tua carne, teu compromisso com Deus está uma porcaria. A tua aliança com Deus está... Porque a nossa frequência na igreja, a nossa fidelidade nas pequenas coisas, para Deus é uma grande coisa. Amém? Sabe como é que um pastor observa uma pessoa fiel? Na frequência na igreja. Na fidelidade dos dízimos nas ofertas. Quando você dizima, quando você oferta, você está dizendo, eu acredito nesse projeto. Quando você vem na igreja, você acredita nas palavras que você tem recebido desse altar. Você caminha conosco, nós caminhamos juntos em koinonia, em comunidade, irmão. Todo seguidor de Jesus precisa dizer não. Renunciar é dizer não. Se tem uma coisa que o cristão aprende na vida cristã, é dizer não. Negue-se a si mesmo, diz Jesus. Tome a sua cruz. Não é fácil, é dolorido. E siga os passos de Jesus. Amém? Você nunca vai conseguir seguir os passos de Jesus sem negar-se a si mesmo. Sem dizer não para a tua alma. Não para a tua preguiça, às vezes. Não para a tua falta de compromisso. Querer agradar todo mundo, menos o Senhor. Tem gente que é assim. Tem um monte de crente assim. A pessoa agrada todo mundo, menos a Deus. Você quer ver um crente fiel, irmão? É alguém que quando chega visita, na hora que você está saindo para a igreja, o crente fiel diz assim, ô querido, poxa, que legal que você veio, mas infelizmente eu não vou poder te receber agora. Ah, mas por que eu estou vindo? Irmão, é porque eu tenho um compromisso maior de ir para a minha igreja. Servir a Deus. Vocês já perceberam que às vezes o inimigo manda alguém bem na hora que você está saindo para o culto? Você está vindo para a igreja? Às vezes para te embaraçar, para te ataviar. Não é maldade da pessoa, às vezes a pessoa nem sabe que está sendo usada pelo inimigo para te atrapalhar. Porque às vezes naquele culto você vai receber uma palavra que vai transformar a tua vida para sempre. E o diabo não quer que você receba essa palavra. Ele vai fazer de tudo para te embaraçar, para te atrapalhar, para te ataviar. Ele faz. Ele é especialista nisso, furar o pneu do carro, dar tudo errado, né? Mandar um vendaval para estragar a telha. Ele faz de tudo para você não vir para a casa do Senhor. Amém, irmãos? E nós, brasileiros, nós estamos muito mal acostumados. A gente tem carro, a gente tem combustível, né? Se não tem carro, tem transporte público. Irmãos, é uma vergonha para nós. A gente devia olhar para os irmãos, por exemplo, na África, na Ásia, que às vezes viajam quilômetros a pé ou de bicicleta para chegar para assistir um culto. Eu me lembro do meu irmão contando que uma vez ele chegou numa aldeia, os irmãos estavam esperando 3 anos por um pastor, para que o pastor viesse batizar eles. 3 anos. O meu irmão viu pessoas caminhando 50 quilômetros para ir assistir um culto, numa igrejinha pequenininha, feita de pau a pique. 50 quilômetros. Nós temos tudo e às vezes não valorizamos aquilo que Deus faz. Fala comigo, negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Seja uma pessoa fiel. Seja uma pessoa comprometida com Jesus. E quando você se compromete com Jesus, você vai ter que dizer não para um monte de gente. Principalmente para você mesmo. Sim ou não? Quem não queria estar na praia agora? Num resort? Mas você está aqui num compromisso com Jesus. Nada contra, né? Uma hora ou outra você fazer isso. Eu faço, vocês fazem. Todos nós podemos fazer. Mas lembre-se. Priorize o reino de Deus.
as coisas de Jesus. Isso é matar a carne. A carne não quer que você agrade a Deus. Manter a velha natureza sem direito, negando-lhe satisfazer as vontades carnais. Diga não para a sua carne, diga não para a sua alma. Só conseguimos matar a carne diariamente se nós nascemos de novo, se nós tivermos uma aliança com Jesus. Aí sim, irmãos, nós veremos o reino de Deus governando a nossa vida e Jesus sendo o Rei soberano do nosso coração. Amém? Será que Jesus é o Rei soberano do seu coração? Será, irmão? Será que Jesus é o Rei soberano da sua vida? A sua frequência na igreja fala sobre isso. A sua fidelidade nos dízimos, nas ofertas, fala sobre isso. O seu prazer em estar com os irmãos, fala disso. O seu investimento na sua família, fala disso. A maneira como você lida com os seus entes queridos, fala sobre o governo de Jesus ou não no seu coração. Só existe 2 reis no nosso coração. Ou Jesus é o rei, ou então é o teu eu que é o rei. O famoso Egolias. Fala comigo, Egolias. O ego, que é um gigante. O eu exagerado, exacerbado. O eu inflamado. Você já conversou com alguém que toda hora fala eu sou o bom, eu sou o cara, eu faço isso, Como é ruim, né? Pessoa soberba, arrogante, se acha o bonzão. É uma pessoa que tem o Egolias inflado no coração. Jesus nunca entrou nesse coração. Tome cuidado, irmão. Amém? Que Jesus reine, governe a nossa vida e o nosso coração. A vida de Deus é liberada então sobre nós, quando Ele governa, e temos poder de reinar sobre os desejos da carne. Quem é que move a sua vida? É o Espírito Santo ou a carne? Romanos capítulo 8, a Bíblia diz, aqueles que vivem na carne, jamais podem agradar a Deus. Aí logo em seguida o texto bíblico diz, mas todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Amém? Levanta as 2 mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Governa a minha vida. Governa o meu coração. Aí sim você vai ser filho de Deus. Os ímpios não têm essa capacidade. Se deixam levar pelas paixões pecaminosas que operam soberanamente em suas vidas. O ímpio peca, ele nem percebe que está pecando. Na verdade ele percebe, no fundo ele sabe. Mas ele não está nem aí. Você já percebeu? Ele toca o pau e vai, faz as coisas erradas, não está nem aí para Deus. Porque ele é guiado pelas suas paixões pecaminosas, desenfreadas. É o que nós lemos no texto, a concupiscência. Fala comigo, concupiscência. O que significa esse termo, essa palavra? Concupiscência significa desejo desenfreado. Eu citei o exemplo semana passada de uma carreta sem freio. Imagina uma carreta descendo a serra, né? O Zé aqui é caminhoneiro, ele sabe o que é isso. Uma carreta descendo a serra ali do mar, sem freio, irmão. É uma tragédia. Se arrebenta e arrebenta tudo que tiver na frente. É verdade ou não, irmão? Assim é o ímpio. Ele se arrebenta e arrebenta as pessoas ao seu redor. É uma carreta sem freio. Porque vive uma vida desgovernada, sem freio. Paixões pecaminosas, concupiscências.
Segundo lugar, irmão, nós vamos aprender como é que nós podemos fortalecer essa nova natureza, a vida espiritual, a vida no Espírito. Ponto 2, fortalecendo a nova natureza. Paulo diz assim: andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Fala comigo, eu preciso andar no Espírito. Aí talvez a pergunta é: pastor, mas como é que eu posso andar no Espírito? Nós vamos falar sobre isso. Para mantermos esse velho homem, né, essa carne, natureza pecaminosa, fora de ação, precisamos investir na nossa comunhão com Deus. Como é que você vai investir na comunhão com Deus se você não vem na igreja? Se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não coloca um CD de adoração, de louvor, se o seu ambiente é mundano, né, só coloca coisa do mundo, música secular, o tempo todo ensinando o que não presta. Aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você se enche, afeta a tua mente e o teu coração. Se você só se enche de lixo desse mundo, a tua mente e o teu coração vai estar poluído, sujo. Agora, se você investir num bom livro, por exemplo, e na leitura da Bíblia, em músicas de louvor, de adoração, se você tem um tempo livre, você assiste um bom filme cristão, uma série cristã, uma pregação da palavra, um ensino. Irmão, tudo isso vai construindo uma comunhão com Deus. Comunhão com Deus, é assim que você fortalece a nova natureza. A Bíblia diz que existe um pendor, um pendão da carne e um pendão do espírito. É como se fosse uma balança assim. Para que lado você vai pender? Para a carne ou para o espírito? Dentro de nós tem essa balança, esse peso, esse pendor. Ou você vai pender para um lado, ou você vai pender para o outro lado. Ou você vai pender para a carne, ou você vai pender para o espírito. Fala comigo, carne e espírito. Ah, pastor, eu não aguento, eu falo palavrão mesmo, a minha boca é suja, é maliciosa. A boca fala do que o coração está cheio. Se você não encher o teu coração da palavra de Deus, tua boca só vai falar besteira mesmo. Se você se enche de poluição, de malícia, de impureza, pornografia, coisa errada, sujeirada, quando sair da tua boca vai sair o quê? Sujeirada, malícia, imundícia, sim ou não? Porque você encheu o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Tem um outro provérbio que diz assim: no muito falar não falta transgressão. Quem fala demais peca muito. Sim ou não, irmão? O homem sábio, a mulher sábia fala pouco. E quando fala, de forma objetiva, clara, espiritual, correta. Precisamos então beber todo o tempo das fontes espirituais que estão disponíveis para nós. Amém? Será que você tem bebido das fontes espirituais de Deus? E nós vamos falar quais são elas. A primeira, letra A, é a palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é a maior fonte espiritual para você fazer inclinar para o lado do Espírito a tua vida. A palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia diz: toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para redarguir, exortar, corrigir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja preparado e útil para toda boa obra.
2 Timóteo 3, 16 e 17. Se você quer ser útil no reino de Deus, se você quer ser uma bênção para o seu pastor, para a sua casa, para a sua família, para a sua comunidade, na cidade, conheça a palavra de Deus. É a fonte mais segura de você viver essa vida abençoada. É a palavra de Deus revelada a nós. É a base da nossa fé. São 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo, 1.500 anos de história. 40 autores diferentes ao longo de 1.500 anos escreveram as palavras do coração de Deus para o seu coração. Amém? Quer uma fonte mais abençoada que essa? A Bíblia. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus diariamente, através da leitura, da meditação. Meditar é refletir, não é só ler. Passar lotado, igual uma carreta, né? um ônibus lotado. Não, é ler e meditar. Pensar, refletir naquilo que eu li. Colocar para dentro de si aquilo que Deus falou. Colocar em prática na sua vida a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão, é o sustento da vida do homem de Deus, da mulher de Deus, que é criado agora à imagem do Filho de Deus, Jesus de Nazaré. Mateus capítulo 4, Jesus, quando é encarado pelo inimigo, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Imagina a sua boca sendo a boca de Deus. Quem quer isso, gente? Eu quero. Que a minha boca seja a boca de Deus para outras pessoas. Como é que é possível isso? Com o pão da vida, que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus habitar ricamente no nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio. Você vai abrir a boca, vai sair o quê? A palavra de Deus. Segunda fonte, irmão, a oração. 1 Tessalonicenses 5, 17. A Bíblia diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5, 17. Fala comigo, orai sem cessar. Tem muita gente que pensa que quando a Bíblia diz orai sem cessar, que eu tenho que ficar 24 horas de joelho orando. Irmão, isso é humanamente impossível. Deus não quer isso de você. Deus não é burro, ilógico, doido. Deus não é. O que Deus está falando na sua palavra quando Ele diz orai sem cessar? Ele está dizendo: encha o teu dia com pequenas orações, para que a sua mente esteja conectado com o meu coração. Amém? Você quer a tua mente conectada com Deus, consciente de Deus, relembrando para você mesmo que Deus está contigo, que Deus é teu amigo, que Deus no teu dia a dia Ele age, Ele interage, Ele fala conosco. Então começa de manhã orando, na hora do almoço ora pelo alimento, no final da tarde agradeça ao Senhor pelo dia de trabalho, e antes de dormir, ore novamente. Senhor, obrigado pelo dia abençoado, perdoa os pecados que talvez eu tenha feito ao longo desse dia. Me dá amanhã um dia mais abençoado ainda. Orai sem cessar. Você sabe como se aprende a orar? Hein? Orando. A escola da oração é orar. Conhecer a palavra, orar em cima da Bíblia, e orar, 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 até que você ore de verdade. Amém? Tem um autor de um livro sobre oração, se não me engano, o Benny Hinn, ele diz assim: ore até que você ore de verdade. O que ele está dizendo? No início da nossa oração, geralmente a gente está na superfície. A gente está só na pedilância, né? Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, pá. Mas quando você continua na oração, se aprofunda mais em Deus, de repente você esquece das suas coisas, começa a orar em favor de outras pessoas, começa a falar com o coração de Deus, e Deus se comunica com você. Amém? Glória a Deus.
Quem vai ser homem e mulher de oração aqui, dá um glória a Deus. É pela oração que nós nos comunicamos, que cultivamos um relacionamento voluntário com Deus. A Bíblia nos manda orar sem cessar, várias vezes ao dia, na presença do Senhor. Precisamos dessa vida de oração abundante, para andarmos em vitória, irmão. Uma vida de poder no sobrenatural, orando de verdade. Benihim também fala, onde a oração está presente, o diabo está ausente. Olha que linda essa frase. Eu escutei há 21 anos atrás essa frase. Eu não esqueci nunca mais dela. 21 anos atrás. No ano 2000, eu escutei essa frase. Onde a oração está presente, o diabo está ausente. Às vezes o diabo tem cirandado, né? Tem conquistado áreas ali na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Sabe por quê? Talvez está faltando o quê? Oração. Ore mais. Ore uns pelos outros. Ore sem cessar. Terceira fonte espiritual, o jejum, irmão. Está lá em Mateus 4, o exemplo de Jesus. O jejum deve ser uma prática constante na vida do crente. Jesus triunfou através do jejum. Jesus diz assim: jejuai e orai para que não caiais em tentação. Você quer vencer a tentação? Jejua. Sabe por que tem muita gente caindo em tentação? Porque não ora e não jejua. Aí automaticamente a carne está inflada, o Golias, o eu. Não renuncia a si mesmo, não toma a sua cruz, não segue o modelo de Jesus. Aí a carne toma conta. Para a carne tomar conta, você não precisa fazer nada, irmão. É só não buscar Deus. Ela se infla sozinha. Ela se manifesta sem você fazer força. Mas as coisas de Deus são sacrifícios. Amém? Fala comigo, sacrifícios espirituais. Ler a Bíblia começa como um sacrifício, mas depois vira um deleite. Oração, a mesma coisa, no começo vai ser difícil, mas depois vai virar um deleite. Você não vai conseguir viver sem oração. O jejum, a mesma coisa, começa com sacrifício, mas daqui a pouco já está em piloto automático, irmão. Você faz que é uma moleza. Uma vez eu fiz um jejum de 3 dias, sem comer nada, só água. E já fiz jejum de 7 dias. Nesse jejum de 3 dias, eu me lembro que o primeiro dia foi difícil, aquela fome terrível, né? Luta com fome e tal. Aí no segundo dia, a cabeça começa a ter fantasia. A folha já vira um pedaço de lasanha, a pedra já vira um pedaço de pão, a tua cabeça já começa a ver comida onde não tem. É verdade, irmãos. É uma luta com a mente no segundo dia. Primeiro dia é uma luta com o estômago. No segundo dia é uma luta com a mente. Você até sonha com comida, sonha comendo, é uma coisa assim. No terceiro dia, meu irmão, você vence tudo isso, você nem fome sente mais. Sabia? Depois do terceiro dia de jejum, a fome desaparece. Desaparece. É uma coisa assim impressionante. Porque você subjugou o seu corpo e a sua mente. E agora o Espírito está reinando no seu coração. Amém, irmãos? Não estou dizendo para você fazer isso, tá? Só faça debaixo de uma direção de Deus. E antes de fazer, por exemplo, 3 dias, você tem que se preparar, fazer jejuns menores de 24 horas. Senão você não aguenta. Mas é uma coisa impressionante. A partir do terceiro dia, o governo do Espírito Santo se estabelece na tua vida. E a fome desaparece. Você só vai se lembrar de comer no final do teu jejum.
E aí você tem que comer, você não pode chegar e, eu vou lá comer um lanche, um lanchão, um x-tudão. Não. Então você passa mal. Sabia disso? Você passa mal se você ir lá e pegar eu vou num rodízio de pizza. Não. Você tem que comer uma sopinha primeiro, aí depois de 3 horas comer uma comida mais pesada. Porque o teu organismo ficou 72 horas sem botar nada na boca. Jejum. Irmão, todo verdadeiro cristão deveria jejuar pelo menos uma vez por semana. Os judeus jejuam 2 dias por semana. E os muçulmanos, que servem a um falso Deus, jejuam 40 dias por ano. 40 dias, famoso Ramadã. Jejum, fala comigo, jejum. Quando você jejua, você agride a sua carne. E você reduz a sua carne à servidão, dizendo, olha, quem manda aqui é o Espírito Santo. Não é a tentação, não é a tribulação, não é o problema, não é o meu estômago, não é o sexo, não é o dinheiro, não é nada. Quem manda aqui é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que governa a minha vida. Amém? Você espanca a carne e reduz a servidão. Enquanto isso, Deus libera o Espírito Santo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Outra prática muito tremenda, outra fonte de poder é a comunhão com os irmãos. Fala comigo, comunhão. Atos capítulo 2, 1 João capítulo 4, 11 a 12. Comunhão. Através da comunhão nós somos fortalecidos na fé. À medida em que nos relacionamos com pessoas espirituais de Deus, nós crescemos no Senhor. Por isso que é importante, irmão, você pode ter amigos lá do mundo, é claro, mas tem que ter mais amigo de Deus. Amém? Você tem que vir na igreja, ter comunhão, sabe, estar junto com os irmãos, isso é maravilhoso. Vir na igreja, conhecer pessoas, abrir teu coração, comunhão é uma fonte de poder. Aquilo que ouvimos, através de pessoas de Deus, alimentam o nosso espírito, o nosso coração. Agora, se ouvimos do outro lado do mundo, vai alimentar a sua carne. É fundamental a coinonia, a comunhão, a fim de recebermos de Deus suporte, amor, proteção, encorajamento e cobertura espiritual. Amém? Fala comigo, cobertura espiritual. Às vezes você está naquela luta, aquele problema, você liga para o irmão e fala, meu irmão, ore por mim, eu estou precisando de oração. Irmãos, todos nós precisamos de oração, sim ou não? Sim. Cobertura, para isso tem os nossos grupos. Eu fico muito feliz que os nossos grupos de WhatsApp estão servindo para isso. Irmãos passando por um problema ou outro na família, diante, um problema físico, às vezes uma enfermidade, colocando lá, irmãos, eu não estou legal do estômago, orem por mim. Irmãos, orem pelo meu familiar. Eu mesmo coloquei semana passada, irmãos, olhem pela minha mãe, ela achou um melanoma na pele lá, tirou um pedaço da pele, com câncer maligno. Orem por mim, irmãos, eu preciso de oração. A minha mãe precisa de oração. Isso é comunhão. Amém? Quem quer ter comunhão aí? Dá um glória a Deus. Tenha comunhão. Não fique esperando, comece com você. Convide, traga isso para perto. Ontem nós estávamos lá em Cianorte, com os irmãos lá de Cianorte, tendo comunhão com eles. As mulheres saíram juntas lá, foram comer um negocinho, os homens ficamos assistindo ali, UFC, tal, luta. Coisa gostosa, batendo papo, dando risada.
Isso é gostoso. É de Deus isso. Amém? Adoração, irmãos, também é muito importante. A outra fonte de poder. Adoração, agradamos a Deus, mas também fortalecemos o nosso espírito no Senhor. É um exercício puramente espiritual, porque na adoração a carne não pode e não sabe adorar. O nosso novo homem, que é espiritual, é fortalecido através da adoração, pois a adoração atrai a presença de Deus e libera o poder do Espírito Santo. Amém? Quem quer estar cheio do Espírito Santo? Não sei vocês, irmãos, mas quando a gente está adorando, parece que o céu desce para a terra. É ou não é? A coisa assim sobrenatural, irmãos. As maiores experiências que eu tive com Deus foi ou através da oração ou através da adoração. Mas principalmente através da adoração, irmãos. Principalmente através da adoração. Coisas sobrenaturais. Eu já tive visões espirituais. Eu já tive batalhas no mundo espiritual, onde eu enxerguei até demônios. Eu já vi coisas extraordinárias através da adoração. Eu me lembro que uma vez eu estava ministrando Poderoso Deus num culto, assim, com louvor, adoração, caiu uma pessoa endemoniada lá no final do culto, assim, pá. Por quê? Porque o demônio não suporta a adoração. Não suporta. A pessoa caiu endemoniada, o obreiro já veio e levou lá para lá. Teve que libertar lá o rapazinho que estava endemoniado. O demônio tem raiva da adoração. Por quê? Porque a adoração libera o poder de Deus. E por último, irmão, a última fonte de poder, nós estamos encerrando, é o serviço. Fala comigo, palavra de Deus, oração, jejum, comunhão, adoração e por último, serviço. As 6 disciplinas espirituais que fortalecem a nova natureza, que me fazem viver a vida que Deus projetou para mim, para você, para nós, a vida no Espírito. O serviço é a última delas. Quando servimos as pessoas, irmãos, servimos ao Criador do universo. Olha que coisa linda. Se as pessoas são imagem e semelhança de Deus, quando eu sirvo uma pessoa, estou servindo por tabela quem? O Criador. Tem muita gente que hoje quer servir para aparecer. Não serve para Deus. Agora, se você servir com o coração correto, por amor, de forma sacrificial, pensando nas pessoas, aí você vai agradar a Deus. Está lá em Marcos 10, 45. O texto sagrado diz assim, eu sei de cor, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitas pessoas. Jesus não veio para sentar no banco. Jesus não veio para ficar na poltrona, com um controlezinho, tomando suquinho de laranja. Jesus veio para dar a sua vida. Quando você está servindo as pessoas, você está doando a sua própria vida, a sua própria essência, o seu próprio ser. E você está promovendo bênção e salvação para outras pessoas. Amém? Uma mãe, né? Quando se doa em favor dos seus filhos. Irmã, você está dando a tua própria vida. Um marido, quando serve a sua esposa, está dando a sua própria vida e está ganhando o coração dela. Amém? Aprendamos isso quando servimos as pessoas. Estamos nos tornando semelhantes a Jesus, que foi o servo leal, servo fiel aos propósitos divinos. E quando servimos as pessoas, nos sentimos realizados, com senso de propósito, e a felicidade brotará em nossos corações.
Amém? Quantos aqui querem ser felizes? Sirva as pessoas. Ali você vai ser feliz. No servir os irmãos, você vai se sentir realizado. Tem gente que pensa que servir os outros é ser trouxa, é ser besta, é ser inferior. Não. A Bíblia diz que o maior no reino de Deus é servo de todos. Amém? Fala comigo, o maior no reino de Deus é o servo de todos. É o marido que vai na porta e abre a porta para a mulher. É ou não é, irmãs? Coisa linda, né? Está em extinção esses homens. Esses homens não existem mais. Os homens tudo é grosso, tudo estúpido, tudo xinga, ofende. Não tem mais esses homens que vão lá. Peraí, meu amor. Desce, minha princesa. Vai no restaurante. Peraí, meu irmão. Meu amor, deixa eu puxar aqui o banco. Pode sentar. Uma pessoa educada, uma pessoa polida, uma pessoa que dá flor, uma pessoa que entrega bombom, né, irmãs? Coisa linda isso. Está raro, esses homens estão em extinção. Homem já está em extinção. Homem romântico, homem que serve, então, só Jesus operando. E Jesus quer operar. Amém? Eu faço questão, irmãos, quando a gente vai servir as mesas, sempre dizer, primeiro as mulheres. Por quê? Porque eu quero ensinar para os homens a servirem o sexo feminino. Que elas servem bem mais a gente do que nós a elas. Sim ou não? E nós precisamos honrar as mulheres da nossa vida. Nossas filhas, esposas, mães. Criar um ambiente de honra na igreja, onde as pessoas se sintam amadas, acolhidas, aceitas. Recebam um kitzinho do visitante para se sentirem especiais. É um investimento da igreja na vida deles. Nada é à toa, tudo é pensado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Quantos vão fortalecer a nova natureza, a vida no Espírito, através da palavra, da oração, do jejum, da comunhão, da adoração e do serviço? Fala glória a Deus. Agora lembre-se, sempre haverá um embate, uma luta ferrenha entre a carne e o Espírito. Leia na sua casa Romanos 8. Romanos 8 é o famoso capítulo da vida no Espírito. Como é que eu posso triunfar na vida espiritual? Como é que eu posso vencer a minha carne? Como é que eu posso mortificar o meu egolias? Como é que eu posso agradar a Deus? Tudo isso está no capítulo 8 de Romanos. É um dos capítulos mais lindos da palavra de Deus. Capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. O famoso capítulo da vida no Espírito. Vou deixar essa tarefinha para você. Amém? Até semana que vem. Leia o capítulo 8 de Romanos. Memorize os versículos. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Orar diante do Senhor. Pai, nós estamos aqui na tua presença gloriosa. Obrigado pelos nossos amados irmãos que vieram nesta manhã e aqui estão servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor, em coinonia, em comunhão uns com os outros. Pai, obrigado por essa igreja, por esse ministério, por essa casa pastoral. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos meus irmãos, através dessa comunidade local. Abençoa cada irmão que está viajando, traga-os na paz, no sossego, na proteção do Senhor de volta. Ó Deus, abençoa o culto dessa noite com graça, unção,
poder e glória do Senhor. Nós te pedimos isso de todo o coração, que possamos expor a tua palavra com unção, falando sobre a importância da família, os papéis do homem, da mulher, terminar esse estudo sobre a vida familiar. Pai, obrigado pela palavra de hoje, Pai, onde nós aprendemos sobre o embate, a luta entre a carne e a vida no Espírito Santo. Senhor, nos ajude, nos governe com teu Espírito, que Jesus seja o Rei soberano do nosso coração, que possamos viver a vida que o Senhor sonhou para nós, planejou para nós, manifestou em nós a tua graça, o teu poder e a tua glória, que possamos levar para a cruz, mortificar os efeitos da carne, vencer as tentações, as corrupções da terra, as inclinações e os desejos pecaminosos, todos os dias, renunciando a nossa carne, negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz diariamente e seguindo os passos de Jesus. Abençoe cada casa, cada lar, cada família, aqueles que nos ouvem, sejam, ó Deus, revestidos de poder, da tua glória, da tua graça, da tua unção, Pai, triunfando sobre o pecado. Como diz a tua palavra em Romanos capítulo 6, que o pecado não nos vença, não triunfe sobre nós, porque já não vivemos debaixo da lei do pecado e da morte, mas sim debaixo da graça de Deus. O pecado não triunfará sobre vós, porque nós vivemos debaixo da graça de Jesus de Nazaré. Nos capacita pelo teu Espírito e nos abençoa nessa semana em nome de Jesus. Levante as suas mãos para os céus, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que o Senhor perdoe os teus pecados e os meus também, nos lave com o seu sangue precioso, nos purifique, nos fazendo mais alvos do que a neve. Que você tenha uma semana de vitória, de vencedor, de triunfo, de bênção, de prosperidade do Senhor, em o nome de Jesus. Fala comigo, eu recebo, é minha herança, pelos méritos de Jesus, pela conquista da cruz, eu tomo posse, pela fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Vai na paz, louvado seja o nome do Senhor. Um beijão, querido. Volte sempre, tá? Deus abençoe.